dizer assim. Oi, pessoal. Tô aqui para fazer a minha primeira live. Eu resolvi conversar com vocês hoje à noite por conta da reação de algumas pessoas aqui, os meus amigos do Face, com relação a essa decisão que o PSL tomou de fazer essa coligação com partidos, com PSDB e outros partidos que são ligados ao governador Pedro Táxi. Eu prestar contas do meu trabalho e agora, mais ainda, quando eu estou pedindo a confiança de vocês, quando eu estou pedindo a compreensão de vocês, é minha obrigação estar aqui para que a gente possa trocar ideias, esclarecer, afinal de contas, o que aconteceu, por que isso foi necessário. Eu estou aqui à disposição para as perguntas, estou à disposição para a gente somar, pessoal. Eu não tenho intenção de entrar para a política para me promover, para fazer carreira, para fazer bonito. Não estou fazendo nada no sentido de que os políticos tradicionais fazem, ao contrário. É que a máquina, o sistema, obriga a gente a fazer isso. No nosso projeto inicial, quando eu resolvi ser pré-candidata ao Senado, nós tínhamos uma coligação de pequenos partidos, que nós apelidamos na época de Frentinha. Esses pequenos partidos tinham um pré-candidato ao governo, que era o ex-prefeito de Sorriso, uma pessoa super séria, super honesta, um grande empresário, um grande empreendedor, chamado Dilceu Rossato. Infelizmente, no decorrer desses meses, ele acabou desistindo da pré-candidatura. E com isso, esses partidos da Frentinha acabaram também se dissolvendo e polarizou a disputa em 3 grandes chapas. Uma chapa ligada ao Pedro Táxi, uma chapa chefiada pelo Mauro Mendes, Jaime Campos, Bezerra, e uma outra chapa onde estão o Wellington Fagundes, mas também tem ali o PCdoB, o PT, partidos de esquerda mesmo, esquerda, né, não são de centro-esquerda, eles são partidos absolutamente antagônicos ao PSL. O que acontece? O PSL sozinho não poderia prosseguir. Primeiro, porque nós não teríamos candidato na majoritária a governador. Nós acabamos não tendo nenhum pré-candidato ao governo. Segundo, nós não teríamos tempo de TV. O PSL teria menos de 1 segundo de TV. Não tem como você conversar com as pessoas, com os eleitores, se fazer conhecido, se fazer presente, mostrar os teus projetos sem esse tempo. Então, se a gente abrisse mão disso, por mais que a gente dissesse que estava abrindo mão para sermos fiéis, para sermos puros, para não termos essa mistura, a gente certamente não íamos eleger nenhum candidato. Então, pessoal, é assim, o sistema tá errado? Tá. A gente se obriga do governador Pedro Táxi. Tem problemas? Tem. Tem pessoal com problema? Tem. Mas a gente não conseguiria nos colocar em outro lugar que não fosse ali. Na chapa do pré-candidato Mauro Mendes, nós temos o MDB. O MDB é o partido que abrigou Silval Barbosa, que abrigou todo aquele secretariado que dilapidou o estado de Mato Grosso. Não havia como, eu não tenho nada contra o MDB, mas não havia como eu entrar numa coligação onde tivesse esse partido. Os partidos não são culpados, as pessoas são culpadas, é certo, mas o partido em si não me receberia, é óbvio. Ficaram ressentidos, tem pessoas ali, inclusive pessoas no mandato, que foram seriamente atingidas quando eu presidi as operações de combate ao crime organizado. Então, pessoal, ali certamente eu não seria bem-vinda. Na chapa do Wellington Fagundes, com certeza, o PSL jamais concordaria em coligar. E uma coisa importante que eu diga para vocês é o seguinte: não foi a Selma que coligou, tá? Foi o PSL. Quem coliga é o partido. Essa decisão foi uma decisão tomada por um colegiado, tá? Então eu não gostaria que vocês pessoalizassem. Agora tem uma boa notícia, tá? Para quem acredita
nas minhas ideias, para quem acredita no meu projeto, é óbvio que as pessoas não precisam votar em chapa fechada. Aquele que acredita na Selma e não acredita em A ou B que está na coligação, pode perfeitamente votar na Selma, votar em outro governador, em outro deputado federal, em outro senador também, porque são os 2 votos esse ano, né? O que eu peço a vocês é que não se decepcionem, porque isso são questões técnicas, questões legais que acabaram nos obrigando a adotar essa posição. Bom, depois dessa explicação, espero não ter sido muito chatinha com vocês, eu estou aí à disposição para eventuais perguntas. Acho que o pessoal já está entrando aí para a gente dialogar. O Kelvin, Selma, está perguntando se você continua apoiando o Bolsonaro. Com certeza. Inclusive, uma das exigências do PSL foi que o partido do Pedro Táxi dê palanque ao Bolsonaro aqui. O Pedro Táxi vai ao aeroporto, vai buscar o Bolsonaro, vai colocá-lo no palanque, vai tratá-lo com toda a deferência que ele merece, porque certamente será o próximo presidente do Brasil. Eles também têm um pouco de dúvida como que funciona essa coligação, né? Tem esse fato de que o Pedro Táxi vai dar palanque para o Bolsonaro, mas como é que fica essa relação da coligação? Explicar para eles que é uma coligação estadual, que não tem nada, essa relação nacional. Olha só, até pouco tempo nem eu entendi essa história, gente, é meio complicadinho, né? Os partidos têm os seus próprios pré-candidatos, no caso, o PSL tem Geraldo Alckmin, que é pré-candidato a presidente, tá? Então, lá na Nacional, eles são absolutamente separados, eles se coligam, mas todos para defender um pré-candidato só a presidente. Ocorre que nos estados acaba virando esta confusão. Então, é perfeitamente cabível, por exemplo, que neste caso o PSL se coligue ao PSDB, o PSDB continua apoiando o Alckmin em palanque separado e também vai apoiar o Bolsonaro no nosso palanque próprio. Então, é uma coisa decorrente dessa legislação, dessa democracia, e é assim que fica. Não existe, não houve uma debandada, a gente não saiu do PSL, nós não perdemos os nossos princípios, nós não perdemos a nossa essência, apenas nós nos unimos a pessoas que pensam diferentemente da gente, porque foi necessário que isso acontecesse para a gente ter viabilidade eleitoral. Senão, seria uma guerra de Don Quixote, sabe? A gente ia ficar atirando a esmo e não íamos a lugar nenhum. O Cláudio César de Carvalho diz: meu voto continua seu, mas por que não vai ter governador do PSL? Porque nós não conseguimos. O PSL tinha um pré-candidato a governador, e a gente não conseguiu que ele permanecesse, ele acabou desistindo no meio do caminho. Então, infelizmente, nós acabamos ficando órfãos, né? Como eu disse anteriormente. O PSL ficou órfão e foi obrigado a correr para uma coligação. Partidos pequenos geralmente sofrem isso, e o PSL é um partido muito pequeno ainda. É um partido que, embora tenha grandes figuras, como é o caso do Jair Bolsonaro, ele é um partido que não tem estrutura, ele não tem capilaridade, ele não tem... Você vai nas cidades, não tem um vereador do PSL, não tem um diretório do PSL, são muito poucas cidades, que, salvo engano, são 6 cidades aqui no estado que tem. Então, você não encontra apoio no interior, você não encontra um apoio eleitoral para você poder se eleger. É necessário, então, que você pegue um partido maior, conte com o apoio dele, né, para que nós também estamos contribuindo com o nosso patrimônio político, eles contribuem com este espaço, com espaço na TV, com essa capilaridade. Então, juntos, a gente consegue chegar lá. O Wagner Ribeiro: por que você decidiu ser senadora? Por que não governadora? Wagner, já me fizeram essa pergunta muitas vezes. Eu canso de dizer, eu não tenho aptidão administrativa, tá? Eu sou muito nova nesse ramo aí para tentar alguma coisa nesse tipo. Eu me vejo mexendo com leis. Eu vivi a minha vida toda, 22 anos, mexendo com leis. Então, eu
não tenho experiência administrativa e tenho muita experiência legislativa. Por isso que eu escolhi um cargo de Senado, que é um cargo no Legislativo, onde eu posso efetivamente prestar um serviço de qualidade para o povo mato-grossense. Perguntam aqui se o Pedro Taques é ficha limpa, se você sabe de algum... Ele é ficha limpa. É só para explicar como é que funciona isso, gente. Ficha suja, tá? É aquela pessoa que já foi condenada e por um juiz de primeiro grau e a condenação foi confirmada por um órgão colegiado, ou seja, por um tribunal, tá? Então, ele não é sequer processado, o Pedro Taques. Existem aí algumas investigações, né? O caso da Grampolândia, existem algumas referências à pessoa dele, no caso da Rêmora, mas isso está ainda em sede de investigação. Então, absolutamente ficha limpa. O Kelvin tá falando aqui pra você pra Itapurá, fazer uma visita lá pra Itapurá. Beijão, pessoal de Itapurá. Eu devo ir sim, eu tenho uma amiga muito querida, Daiane Ballerini, que é daí, e ela já me convidou e eu quero ir sim conhecer esse pessoal e essa cidade linda. Tem uma outra questão importante explicar, Selma, que tem as pessoas confundindo o seguinte. As pessoas estão achando que votando em você também puxam votos para, no caso, para o Nilson Leitão, que está na tua chapa, para o governador, para explicar essa questão de que o voto, ele o voto é individual, pessoas, tá? Você pode votar numa pessoa de uma chapa, numa pessoa de outra chapa completamente diferente. A gente tem que votar nas pessoas, tá? Então, votando em mim, você não puxa voto para ninguém que não seja do PSL, tá? Você pode votar, por exemplo, Bolsonaro, Selma e os deputados do PSL. O fato da gente estar coligado não puxa votos para candidatos da coligação que não sejam do PSL, exceto os estaduais. Por quê? Nos estaduais é um bolo, né? Então, todo voto que não tem a ver com o meu voto, tá, gente? Porque o meu é voto majoritário, isso nos proporcionais. Você vota em qualquer candidato daquele bolo, daquela coligação, quando tiver a maior votação, ela consegue eleger um e depois, conforme vai sobrando número de votos, ela consegue eleger 2, 3, assim por diante. Mas isso é uma coisa para as eleições proporcionais, ou seja, deputados federais e deputados estaduais. Para as majoritárias, o voto da Selma vai só para a Selma, o voto do Pedro Taques só para o Pedro Taques e o voto do Nilson Leitão só para o Nilson Leitão. Aproveitando essa mesma pergunta, Selma, a Eliette pergunta sobre ter que votar para 2 senadores esse ano. Isso é verdade? Sim, esse ano são 2 votos. O Senado Federal tem 81 senadores, são 3 senadores por estado, tá? Então, na última eleição, nós elegemos um senador e agora, nesta eleição, nós vamos poder eleger 2 senadores para a cadeira. Uma pergunta do Marquinhos com você. Ele quer saber quem foi Selma Arruda antes de ser juíza. Selma Arruda, antes de ser juíza, foi muita coisa. Foi criança, depois adolescente. Mentira, tô brincando. Eu me formei em 1985 na Uniriter, Universidade Ritter dos Reis, em Porto Alegre. E recém-formada, eu me mudei para Rondonópolis e lá fui advogada por praticamente 11 anos, até quando passei no concurso e fui chamada para magistratura. Eu advogava na área civil e na área trabalhista, não fazia quase advocacia criminal. Mas depois, na magistratura, acabei entrando na carreira praticamente toda combatendo o crime. O Adenilson Carvalho, candidata, me fala a sua proposta na área de segurança para combater os crimes. Olha só, o candidato ao Senado, um senador, ele não tem propostas como um governador teria, por exemplo, né? Aquele plano de trabalho. A gente trabalha lá fazendo leis. São duas principais atribuições que um senador tem. A gente elabora leis e a gente traz emendas parlamentares para beneficiar projetos aqui no estado. Então, por exemplo, existe uma ponte para ser construída, o estado precisa de um investimento federal de X milhões, o senador vai lá, o ministério consegue, negocia,
traz esse benefício para essa ponte que fique lá sei lá, em Apiacás, né? Aí precisa para outro município, assim por diante. Então, essa é uma das atribuições. A outra atribuição é a criação de leis. Então, para o combate à criminalidade, o que nós precisamos, além de aumentar as penas, tá, é de dar certeza para as pessoas que elas vão ser punidas. No Brasil você tem crimes que às vezes você ouve falar que tal crime tem uma pena alta, uma pena de 10 anos, 12 anos, de 20 anos, mas a pessoa mal chega a entrar na cadeia quando entra. Então, o que a gente precisa modificar no Brasil é esse sistema processual. Nós precisamos mudar a forma como o processo penal é conduzido. Então, a minha proposta para o combate à criminalidade são reformas estruturais no Código Penal e reformas profundas no Código de Processo Penal. Existe também a necessidade que se faça emendas constitucionais para mudar certos conceitos constitucionais que estão favorecendo as pessoas que cometem crimes. O Vitor Hugo, ele pergunta o seguinte: na opinião da senhora, o que é pior no Brasil? A corrupção ou o corporativismo? E ele já emenda: acabar com o corporativismo no órgão público, o que fazer? Olha, eu não sei se é pior a corrupção, o corporativismo ou a própria ineficiência. O Estado brasileiro está tomado por essas 3 pragas, tá? Eu diria para vocês que uma coisa alimenta a outra. Quando você tem cargos, pessoas que são nomeadas por motivos políticos, sem atenção para a capacidade técnica delas, você vai ter a ineficiência. Quando você tem o corporativismo em determinadas categorias, você tem a proteção para esses ineficientes. E quando você tem a corrupção, você tem o esvaziamento da capacidade do Estado de atender ao cidadão. Então, são realmente 3 pragas que a gente precisa imediatamente combater. Eu vou dizer uma coisa para vocês, fazendo uma reflexão, e aqui não querendo dar nenhuma notícia que possa apavorar as pessoas, mas a necessidade da nossa conscientização e do nosso voto neste ano consciente e responsável é tão grande que, vejam só, o Brasil está perdendo, graças a esses 3 fatores, está perdendo a credibilidade diante do mundo. Com isso, ele perde todos os investimentos externos. As pessoas que têm dinheiro, que moram em outros países, empresários, industriais, etc., eles não vão colocar dinheiro bom num país onde as coisas são bagunçadas, a justiça não funciona, a criminalidade tá solta, não existe segurança pública, a saúde não funciona, enfim, é um caos, né? Ninguém vai colocar dinheiro num país desses. Eles vão procurar, óbvio, são 108, quase 200 países, nós temos muitas outras opções melhores para se colocar o Brasil. Então, gente, com essa falta de investimento, a gente perde qualidade. As pessoas que, por exemplo, são boas, inteligentes e que se formam aqui no Brasil ou se formam fora do Brasil e se especializam em áreas indispensáveis, como, por exemplo, cientistas. Essas pessoas não vão voltar ao Brasil para servir aos interesses do Brasil. Elas sabem que aqui a coisa não vai funcionar, elas vão ser aproveitadas em outros países. Isso faz com que a gente vá perdendo a qualidade. É como no futebol. Você tem um time bom aqui brasileiro, mas os craques mesmos vão todos para fora. Acaba com a qualidade do nosso time de pessoas aqui dentro. Bom, como é que acontece isso? A gente vai acabar falindo a indústria, falindo o comércio, falindo a ciência, a tecnologia e falindo o Brasil. Isso pode nos levar, seguramente, a uma situação muito parecida com a da nossa vizinha Venezuela, que hoje, infelizmente, exporta, né, miseráveis, pessoas que estão passando fome porque não tem estrutura. Nós temos aqui, Selma, o Mário Márcio. Boa noite, eu tenho 16 anos e voto na senhora. Quais seus projetos para o jovem e principalmente para os jovens que estão no mundo das drogas? Olha, eu preciso
colocar aos eleitores a necessidade de se criminalizar o tráfico e o uso de drogas. E vou dizer por quê. Quando você criminaliza o tráfico, mas permite o uso, é como se você quisesse cortar o mal pela metade. A lei atual, ela não trata o usuário como um criminoso, mas trata como um doente. Tá? Com essa visão, é óbvio que você estimula o sentimento de impunidade e você dá um recado para aquele jovem que pode fazer que você não está cometendo nada errado. É óbvio. E com a lei da oferta e da procura, quanto mais pessoas procurando, mais vai ter oferta da droga. Então, eu sou a favor de que sejam criminalizadas essas duas condutas para que a gente possa ter efetivamente uma repressão ao uso de drogas. É claro que a gente precisa tratar as pessoas que estão aí viciadas e que fazem tantas famílias sofrer, tanto desgaste social que isso causa. Então, é claro que a gente vai trazer emendas para que sejam instaladas casas de tratamento, de desintoxicação, que isso seja prioritário, principalmente dentro dos presídios. A gente sabe que muito crime é cometido para alimentar esse mundo do tráfico. Então, é indispensável, é preponderante que a gente trabalhe nesse sentido. Mas eu vejo que a medida principal é da não tolerância à droga de forma alguma. O Fabrício, Selma, ele está aqui bastante insatisfeito, dizendo o seguinte: está difícil de acreditar que vai mudar algo. Já colocou um partido com vários filiados respondendo ao processo de corrupção. Só para a gente reforçar que a gente não perde os nossos vetos e os nossos valores. Fabrício, olha só. O PSL, o partido ao qual eu me filiei, não tem ninguém delatado, não tem ninguém sequer processado, não tem ninguém que esteja com processo em andamento. Conforme eu já expliquei, a necessidade da coligação foi decorrente da legislação. A legislação é feita para que não eleja ninguém novo, ela é feita para fortalecer os partidos grandes e inviabilizar os partidos pequenos. Isso é o que forçou o PSL a fazer as coligações. Das coligações disponíveis, a melhor escolha foi a escolha que o PSL adotou. Existem pessoas que estão processadas nos outros partidos coligados? Pode até existir, mas nós, do PSL, eu, Selma Arruda, não perdi os meus valores, não perdi os meus vetos, não perdi os meus objetivos. É nisso que eu espero que vocês confiem. Temos mais perguntas aqui. O Ronan pergunta: o que a senhora acha sobre auxílio moradia para juízes? Eu acho absolutamente errado. Nós precisamos remunerar bem os juízes. Não só os juízes, todas as carreiras que têm uma carga de responsabilidade muito grande sobre si, elas devem ser bem remuneradas. Mas é claro que todo penduricalho, seja auxílio transporte, seja auxílio moradia, existem estados que têm auxílio terno, enfim, é uma bagunça isso, né? Eu acho que esses penduricalhos têm que ser sim extirpados, tá? É mais do que chegada a hora de não se dar privilégios indevidos. As pessoas têm que ser bem remuneradas à altura daquela profissão que elas exercem, mas sem nenhum benefício que as torne diferentes dos outros seres humanos normais. Aproveitando essa pergunta, Selma, o Cid pergunta: senadora, a senhora pretende combater o corporativismo no judiciário? Lá que está a raiz da sensação de impunidade que fortalece a corrupção. É o que eu acho. Como é o nome dele? Cid. Cid, você tem toda a razão. A gente não consegue combater a corrupção nesse país sem abrir a caixa preta do judiciário. Nós temos, se você observar, se os eleitores observarem, né, nós temos o executivo já envolvido em várias delações, já praticamente descascado na Lava Jato. Nós temos o legislativo exposto também, as vísceras aí expostas também nesse motivo. E cadê o judiciário? Por que ninguém entrega, né, os maus elementos do judiciário?
O judiciário é um poder do qual eu acabei de sair, acabei de me aposentar, fui uma juíza honrada e conheço inúmeras pessoas honradas. Conheço muitas pessoas honradas que trabalham, honram a toga, que dão o suor, como eu dei, que dão a sua vida pessoal, prejuízo à sua família, para poder dedicar à profissão. Esses são a grande maioria. Mas aquela minoria, aquelas pessoas que estão se utilizando de cargos no judiciário para encobrir, para facilitar a corrupção, essas devem sim ser desmascaradas. Eu penso que o Brasil está numa crise muito grande de instituições. Vejam, a gente aprende na escola desde cedo que os 3 pilares da democracia, os 3 poderes da democracia, as instituições mais importantes são o executivo, o legislativo e o judiciário. E hoje no Brasil nós estamos com essas 3 instituições, esses 3 pilares afetados pela corrupção. É preciso então que o judiciário, que ainda está de fora desse desmascaramento, venha também a ser desmascarado para que a gente faça uma limpeza que atinja todos os ramos da sociedade. Selma, o Jorge falou que ele entrou um pouco atrasado, ele queria entender o porquê coligou com o PSDB. Se tem como você repetir a explicação? Tem, claro que tem. Nós coligamos com o PSDB por uma questão de necessidade eleitoral. O PSL não tem tempo de TV e não tem capilaridade, ou seja, nós temos acho que 6 vereadores no estado todo, não temos nenhum prefeito, não temos nenhum presidente da Câmara, não temos nenhum vice-prefeito. Nós tínhamos o vice-prefeito de Rondonópolis, que recentemente, inclusive, deixou o PSL. Então, a gente fica isolado. O PSL é um partido muito pequeno e nós teríamos chance de nos eleger se não tivéssemos nos coligado a uma dessas 3 chapas grandes, robustas, que acabaram se formando no estado. No início nós tínhamos, falei isso no começo, vou repetir para você, nós tínhamos um projeto com partidos pequenos e limpos, que nós tínhamos inclusive um pré-candidato ao governo do estado, que era o senhor Dirceu Rossato, uma pessoa muito decente, muito honesta, muito digna. Só que esta frentinha, esses partidos que estavam ali unidos nesse ideal, que hoje poderia nos deixar, quase que puros no pensamento do PSL, acabou se dissolvendo. Cada partidinho desse foi para um lado e nós acabamos então sabendo, tendo a realidade de que era necessário coligar para poder ter tempo de TV e para poder ter essa receptividade no interior do estado. Então, é uma contingência eleitoral, não era a nossa ideia, a nossa ideologia não era essa, mas faz parte da forma como o sistema democrático atual impõe. É isso. Selma, a Ana Paula, pegando esse gancho dessa resposta, ela diz o seguinte: a senhora disse que não ia vender sua alma. Se juntar com o PSDB não seria o caso? Não. O vender a alma que eu me referi foi me juntar ao MDB. O MDB é o seio, é o partido de onde saíram aquelas pessoas que depredaram o estado de Mato Grosso. No PMDB que estava Silval Barbosa, no PMDB que estavam aqueles secretários que fizeram aquela festa que resultou no desvio de mais de R$1 bilhão dos cofres públicos. Então, quando eu me referi a isso, eu quis dizer que não iria me juntar a esse partido que deu tanto prejuízo a Mato Grosso. O Mário Márcio, de 16 anos, que fez a pergunta agora, ele respondeu: muito obrigado, meu voto já é da senhora e amei a resposta. Tenho a certeza que pode contar com a juventude de Jaciara. Beijão, Mário. Beijão, Jaciara. Gilmar Anastácio da Silva fala: doutora, na sua visão, qual a reforma prioritária do país? Tributária, previdenciária ou judiciária? Eu penso que a reforma tributária é muito importante, mas nós precisamos fazer uma reforma política, tá? Aliás, o Brasil está urgente de tudo quanto é reforma, né, gente? O Brasil precisa ser passado a limpo imediatamente. A gente precisa arregaçar as mangas, parar de fazer
trololó de politicagem lá em Brasília e partir mesmo para algumas reformas substanciais. A gente precisa enxugar o Estado. O Estado ele é tão mais corrupto quanto mais gordo ele for. Quanto maior e mais complexo ele for, mais difícil de ser fiscalizado e, portanto, mais corrupto. Como eu tenho a bandeira de lutar contra a corrupção, é óbvio que a minha bandeira também é de priorizar uma reforma tributária para que a gente consiga, reduzindo impostos, ter um Estado mais enxuto e, com isso, de mais fácil fiscalização. Então, eu te diria que todas essas reformas que você apontou, e mais a reforma política, são reformas necessárias, mas sim, mas para ontem, tá? Então, é preciso que a gente tenha vontade política de pessoas, eu acredito muito na renovação nessas eleições, que essas pessoas tenham vontade política de botar isso efetivamente em prática, né? Sair do papel. O Maicon Marlon, boa noite, doutora Selma. Eu queria saber qual vai ser o candidato que a doutora vai apoiar para presidente. Jair Bolsonaro. Eu sou do partido do Jair Bolsonaro. Meu candidato é o Jair Bolsonaro, pessoal. Não mudou nada com a coligação. O Walter Almeida pergunta: quais são os projetos da senhora para a segurança pública e na área da saúde? Acho que é legal a gente também reforçar o papel do governador. Muita gente confunde o papel do governador e do senador. Se aproveitar essa pergunta para dar uma clarificada. Veja bem, eu respondi já alguma coisa a esse respeito hoje. O senador, ele não tem projetos para saúde, para educação e etc. Lá no Senado, a gente tem que fazer leis, tá? Então, é óbvio que existe na legislação a necessidade de se mudar muita coisa para se poder consertar esse caos que hoje é a saúde, principalmente, né? E também para se poder consertar este modelo de educação que não está educando, ao contrário, está baixando muito a qualidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, enfim, das pessoas que dependem ainda de formação. Mas eu gostaria de deixar assim um pouco mais claro para vocês o seguinte: esses projetos são projetos que devem ser elevados ao presidente da República, ele que vai fazer esses projetos a nível nacional, e ao governador a nível estadual. Então, esses planos de governo, vamos dizer assim, são elaborados para esses cargos e não para o Senado. Tudo bem? A Eliette pergunta: explica para nós por que a senhora escolheu apoiar o Bolsonaro, assim como eu e minha família? Olha, eu resolvi apoiar o Bolsonaro porque eu penso que o Brasil precisa de um choque de conceitos, de um choque de comportamento. Nós chegamos a um ponto em que a sociedade está praticamente descontrolada. Nós não temos mais parâmetros do que é certo e do que é errado. Nós não temos mais coisas fixas para que a gente possa nos nortear. Nós não temos mais conceitos efetivos na sociedade. Tudo é relativo, tudo pode, tudo é permitido, tudo é normal, é natural. Eu não tenho preconceito contra determinados comportamentos, ao contrário, mas eu acho que a relativização do certo e do errado, ela não pode acontecer. O certo é certo, o errado é errado. Se você relativizar tudo, você fica sem parâmetro e a sociedade sem controle. Eu sou uma defensora ferrenha dos valores familiares. A família é o seio da sociedade. Se a família não estiver bem, se essas coisas estiverem relativizadas, né? Se tanto faz a mãe ter filho de 5 pais diferentes, se tanto faz o filho não ter valores morais dentro de casa, se tanto faz esse comportamento, muitas vezes promíscuo, que a gente vê hoje adotado como comportamento normal, nós não vamos ter uma sociedade normal. Então, esses ditames são os ditames do Jair Bolsonaro e é por este motivo que, por eu ter a conduta muito parecida, os princípios muito parecidos, que eu resolvi apoiá-lo. Tá? Também porque o PSL tem uma ideologia que é muito parecida com aquilo que eu sempre pensei. Essa questão do Estado mínimo, do Estado pequeno, de arrecadação de impostos muito pequena, tá?
só o suficiente mesmo para se carregar um Estado que preocupe só com educação, com segurança e com saúde, o resto deixar para a iniciativa privada, e porque também o PSL prima por esses valores familiares. O Joab Mendes diz: doutora, parabéns por sua decisão de se lançar na empreitada rumo ao Senado. Nosso Congresso precisa de técnicos para legislar com eficiência. Já me disseram que é até meio antipático a gente falar sobre isso. Mas agora eu vou confidenciar para você, Joab, e para o pessoal que está me ouvindo. Eu nunca consegui entender como é que uma pessoa que nunca mexeu com lei, que não tem conhecimento legislativo, que não tem formação para fazer lei, se elege, vai a um cargo dessa importância e fica lá 8 anos apenas desfrutando, não apenas do poder, dos salários, de toda aquela pompa que rodeia os cargos, e não tem o mínimo conhecimento de como se faz uma lei. Então, quando as pessoas me perguntam por que eu não aceitei concorrer a um cargo de governo, ou por que eu não aceitei ser vice-governadora, é porque eu tenho o conhecimento técnico para ser uma legisladora. O Lucas Luiz, ele pergunta: qual o seu posicionamento sobre a maioridade penal e o Estatuto do Desarmamento? A senhora pretende oferecer algum projeto de lei que diminua a maioridade penal e revogue o Estatuto do Desarmamento? Olha, já existe um projeto de lei lá que está parado, dormindo em berço esplêndido, aliás, 2 projetos que tratam desses 2 assuntos. A tendência, sim, é que a maioridade penal seja reduzida, porque nós temos, por exemplo, um adolescente de 16 anos que hoje pode votar e escolher um presidente da República, ele não tem responsabilidade nenhuma caso cometa um latrocínio aí diante de um cidadão. Então, não é justo, não é congruente. Eu acredito que a maioridade penal tem que ser reduzida sim, as pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade, o mundo mudou, a realidade mudou e a gente precisa disso. Com relação ao desarmamento, eu também sou absolutamente contra o desarmamento. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito, sim, de ter uma arma para a sua defesa pessoal, porque com ou sem direito, o inimigo, o bandido, tem essa arma e usa sempre que ele quer. Então, nada mais justo do que a gente ter em casa, guardado uma arma para defender a sua família, para defender a sua propriedade. Existem pessoas que moram na zona rural que ficam absolutamente indefesas lá. Lá a polícia não chega, lá não tem telefone, lá as pessoas são feitas de reféns, são amarradas. Eu vi muitos casos desses na minha carreira. As pessoas são mortas e descobertas dias depois, porque simplesmente o lugar é ermo, o lugar é um sítio, não tem vizinho do lado. É diferente do que acontece aqui na cidade. Então você vai deixar uma pessoa dessa não poder ter uma arma para se defender e ficar refém de quem chegar lá para roubar o gado, para roubar, sei lá, até a caminhonete, alguma coisa que essa pessoa tenha lá. Isso não é justo, gente. A gente precisa ter uma sociedade que tenha direitos iguais, pelo menos para se defender desses marginais. A Marilene Covari diz aqui: estamos aqui em Londres passeando, assistindo sua live. Parabéns, senadora, votamos em você. Oh, que chique, gente. Um dia eu vou conhecer Londres, não conheço ainda. Um beijão para vocês e boa viagem, aproveitem muito. O Irã Rezende pergunta: qual sua opinião sobre a prisão do primo do governador por desvio de mais de 30 milhões de reais? Olha, eu fiquei muito decepcionada com essa situação. Eu confio na justiça, eu confio no desfecho que esse caso vai ter e acho que as pessoas envolvidas têm que ser, sim, responsabilizadas, tá? Uma coisa que me faz, às vezes as pessoas não entendem, mas o governador tem um primo que fez isso. Bom, às vezes eu posso também ter um primo que cometeu um delito e nem por isso eu sou delinquente assim como ele, né? Não estou dizendo que esse primo do governador seja efetivamente culpado ou não, as coisas ainda estão aí sob júdice, ainda estão em julgamento, mas eu digo para vocês uma coisa: o governador nunca tentou impedir essas investigações e isso para mim é um sinal de que ele não tem envolvimento, de que ele não tem
participação, ele não tem interesse em enterrar esse tipo de coisa. Então, vejam que é difícil você segurar a corrupção, libertar aquela pessoa que está presa. É primo do governador, foi secretário, um secretário importantíssimo da pasta, né, da Casa Civil, e continua preso aí por meses, e o governador até agora não mexeu uma palha para que ele fosse libertado. Para mim, isso é um sinal de honestidade por parte do Pedro Táxi. Selma, o pessoal aqui da assessoria está te chamando, você tem para ir para a próxima reunião, mas a gente está até atrasada já para sair, mas a gente vai fazer novas lives, então encerrar, convidar o pessoal para as próximas lives e continuar deixando as perguntas que a gente vai estar te passando. Tá. Pessoal, eu tenho que pedir desculpas para vocês. É que essa vida de correria que eu estou passando agora, para mim é nova, mas enfim, eu estou cheia de compromissos ainda. Eu tenho uma reunião que já deve ter começado há pelo menos uns 15 minutos atrás, e eu me comprometi de me fazer presente a essa reunião, uma reunião de vários partidos. Vamos decidir algumas coisas a respeito de apoio, quem vai apoiar quem, enfim. Então, são também atividades políticas. Eu preciso ir, foi muito bom estar aqui respondendo os comentários, as perguntas, os questionamentos. Vamos marcar uma outra live e eu espero contar com a participação de todos vocês. Muito obrigada e um beijão.